Não pode ser assim. Olá a todos, sejam bem-vindos aí à nossa conversa. Como liderar e engajar pessoas por propósito para inovar. Eu sou a Michelle Hack, mentora de liderança consciente e CEO do Open the Doors. O canal de liderança She Mais Ri é um espaço para contar histórias reais de líderes mais humanos, que aprendem a desenvolver esses superpoderes, né? Que a gente sempre fala aqui. Em cada episódio a gente fala de um superpoder. Hoje a gente vai falar da colaboração, a gente vai falar da visão holística, da escutativa, da comunicação assertiva, e eles vão contar para a gente sempre em cada episódio, assim como o Takaki que está aqui, como é que eles fazem, né, para conseguir desenvolver essas forças no dia a dia. E o Open the Doors é uma iniciativa, né, que ajuda a despertar as potencialidades humanas, integrando as polaridades feminina e masculina, na missão de criar negócios mais humanos e sustentáveis. Nas empresas, a gente atua com desenvolvimento de governança e liderança consciente, com o objetivo de facilitar a conversa entre quem pensa diferente e, principalmente, ampliar ações de equidade. Eu também já ouvi muito essa pergunta, né, por muito tempo. Como engajar pessoas por propósito? Né? Como eu já liderei muita atividade, muito projeto dentro do Grupo Mulheres do Brasil, principalmente para ensinar tecnologia para meninas de comunidade, e sempre tinha uma quantidade de pessoas muito grande comigo, né, que estavam lá por propósito. Né? A gente está falando aí de realmente estar juntos, né, numa causa. E as pessoas perguntavam, mas como é que você faz? Como é que você consegue fazer isso? E eu sempre acreditei que liderar é praticamente um chamado incontrolável de quando a gente quer fazer a diferença no mundo. Eu particularmente, nunca gostei de reclamar das injustiças. A gente vive em inúmeras realidades diferentes, não é fácil, mas principalmente sempre que alguma coisa me comoveu muito, eu procurei fazer a diferença, eu procurei fazer alguma coisa, porque eu não consigo ficar parado e simplesmente ver algo que me incomoda. Se me incomoda, é porque eu preciso fazer algo, né? E assim começa o meu chamado, a minha forma de liderar. E foi isso que, de alguma forma, me conectou totalmente com o Takaki, que está aqui. A gente, nessas fases aí de muitos projetos, a gente tinha muitos amigos em comum, as pessoas falavam muito dele, nossa, você precisa conhecer o Daniel Takaki. Né? Ele está envolvido em tal iniciativa de inovação, nossa, em tal projeto. As pessoas comentavam demais, assim, é muito engraçado, né? A gente vive numa bolha muito pequenininha aqui em São Paulo, né, no ecossistema de inovação, e quem gosta de trabalhar com causas, empreendedorismo, né, social, como eu já trabalhei muito, então todo mundo acaba se conhecendo. E aí, até que finalmente esse ano a gente conseguiu trabalhar juntos aí num projeto dele, e foi incrível, assim, sempre que eu consigo estar com ele nas iniciativas, eu aprendo demais. E essa foi a grande motivação desse tema de hoje, né, a colaboração como vetor de inovação. Então, apresentando oficialmente, esse é o Daniel Takaki, diretor da Innovaction, uma das pessoas mais atuantes aí em projetos de inovação pelo país. Ele tem um superpoder, né, de conectar pessoas e ecossistemas diferentes demais, né, e muitas iniciativas distintas também. E a forma que ele conecta todo mundo é sempre fazendo com que as pessoas se sintam integrantes, se sintam apoiadas e reconhecidas por suas contribuições, sejam pessoas dentro que estão representando empresas, sejam governos, sejam associações, instituições de ensino, comunidades, não importa. Pessoas são pessoas e Takaki faz muito bem isso, né, de conectar todo mundo. Então, Takaki, Daniel Takaki, eu gostaria que você se apresentasse, né, para o nosso público e me conta quem é você, além do seu crachá, que é a pergunta que a gente sempre faz, né, para que você consiga se apresentar mostrando um pouquinho das suas ideias e da proposta de valor que você entrega no mundo. Seja bem-vindo. Obrigado, Michelle. Para mim é sempre um prazer, né? Trabalhar contigo é incrível e eu não posso falar nada, né? Quer dizer, o She Plus Ri, para mim, eu tenho um carinho especial, e ainda o Open the Doors, eu acho que como um todo faz toda a diferença no mundo. E é muito legal estar aqui. Obrigado pelo convite, realmente, porque isso para mim é importante.
porque realmente são causas que a gente levanta, causas que a gente busca, né, tá discutindo, e mais importante do que isso, quer dizer, vocês representam, né, uma parte muito mais, vou falar esclarecida, tá? Talvez não seja a palavra certa, mas muito mais que traz uma diferença para o mundo de uma maneira muito, muito legal. Quer dizer, vocês vão lá e efetivamente trazem muita coisa diferente. E eu fico feliz em ver tantas iniciativas nascendo, mas principalmente a sua, né, com essa pegada do Open the Doors, eu achei incrível. Bom, quem eu sou? Eu sou um jovem, não tão jovem assim mais, jovem há mais tempo, né? Como eu sempre brinco com o pessoal, faz o cálculo lá, meu filho está com 32 anos, então deixa, né? Como um bom japonês, a gente até os 250 anos de idade tem mais ou menos essa cara de neném, né? Mas que veio, na realidade, eu vim empreender por uma questão de necessidade, né? Eu sempre brinco com o pessoal que eu empreendi pela força do ódio, não foi uma luz que me iluminou e falou, nossa, vai lá e empreende. Não, eu realmente fiz por necessidade e dali eu venho trabalhando há muito tempo com isso e aprendi muita coisa ao longo do tempo, né? E eu sempre brinco que, inclusive na minha mini bio, eu sempre coloco que eu sou um garçom, um eterno garçom. Quer dizer, eu gosto de servir as pessoas, né? Eu gosto de dar essa atenção às pessoas. Eu sempre brinco, por exemplo, quando a gente faz palestra, faz esses eventos, eu deixo meu telefone pessoal no final da palestra, né? Porque eu falo, poxa, você quer impactar o mundo? O pessoal fala tanto de impacto no mundo, né? Tem tanto cara que sobe num palco e fala sobre isso e fala, me segue nas redes sociais. Eu não quero seguidor de rede social, né? Eu quero gente que efetivamente, por favor, se precisa de alguma coisa, quer conversar alguma coisa, entre em contato. Às vezes eu não vou conseguir atender por estar ocupado, mas pode ter certeza que à noite eu vou ligar, mais tarde eu vou ligar, vou tentar manter esse contato, porque eu acho que isso é válido, isso tem uma importância, né? E a gente estar aberto às pessoas é o que faz a maior diferença. Eu acho que por isso que eu brinco que eu sou um eterno garçom. E dentro da Innovaction eu consegui encontrar a iniciativa certa que pegava essa minha característica, né, e aceitava realmente esse negócio da gente ir realmente fazer essas mudanças. E uma das coisas mais divertidas é que também, né, me abriu espaço para efetivamente lutar por aquilo que eu acredito. Então, é um lugar que eu me sinto muito à vontade para, às vezes, entrar em debates, às vezes, eu brinco, né, entrar em saias justas, né, porque às vezes a gente entra, né, e tudo bem. Eu acho que a grande vantagem que eu descobri, né, estando dentro da Innovaction, é que eu tenho essa liberdade para efetivamente ser quem eu sou, né? Eu acho que isso faz muita diferença. Olha, é sempre muito legal te ouvir. E eu não lembrava de você ter falado, se colocado dessa forma como um garçom. Né? Gostei, é uma analogia muito simples para um líder servidor, né? Que é o que a gente espera de todo tipo de liderança. Eu acho que é a gente entender que realmente não existe liderança sem pessoas, né? E a gente estar aberto às pessoas, como você mesmo colocou, é extremamente importante. Dentro do Open the Doors, a gente entendeu logo cedo, né, que humanizar, né, passa por esse lugar, de, principalmente a gente entender a equidade como skill, né, de que cada um é único, e a partir do momento que cada um é único, que a gente reconhece isso, a gente precisa entender os vieses que existem no mundo e que impossibilitam muitas das conversas, né, que a gente precisa ter, que faz com que a gente realmente interaja, com que a gente realmente busque as soluções que a gente precisa no mundo. E na semana passada, a gente teve uma conversa, né, incrível por aqui também, né, no episódio número 7, falando de cultura da colaboração, e saiu muito, assim, uma informação a respeito, né, um conceito que a gente conversou bastante foi a respeito daquele conceito de matcher, do livro do Adam Grant, né, que fala do give and take, e como é que a gente equilibra, né, como é que a gente faz para equilibrar o dar e o receber, né, que existem muito mais pessoas que estão mais dispostas a dar e outras que o tempo todo sempre estão pedindo algo, né, em troca, e na verdade o grande desafio é como é que a gente equilibra as duas coisas, né, principalmente para uma pessoa, né, um líder servidor como você, a gente sabe que isso não é tão simples, né, você está aí sempre desenvolvendo 1000 atividades, mas eu te reconheço muito como perfil matcher, né?
Principalmente pelo nome, como diz, né? É uma pessoa que conecta pontas de um ecossistema, né? Que eu acho que isso que é incrível, assim, no que você desenvolve. E isso é uma coisa que eu sinto que está faltando no mundo. Então, cada vez mais a gente tem uma infinidade de informações que a gente fala de tanta coisa a respeito de liderança, né? Mas está faltando básico, a gente está perdendo o básico. A gente está perdendo o hábito de falar com quem pensa diferente. Isso, para mim, é uma coisa extremamente dura e difícil da gente entender, que veio com a polarização dos algoritmos, das redes sociais, que cada vez mais a gente está vivendo uma bolha. Então, cada um desses ambientes onde a gente circula com gasta a maior parte do nosso tempo, né? Investe a maior parte do nosso tempo, são bolhas. E como é que a gente faz para furar essas bolhas? Né? Para a gente realmente conseguir olhar para questões maiores a respeito de nosso lugar no mundo. Como é que a gente desenvolve cidadania? Né? E como é que a gente conecta esses ecossistemas? Que eu acho que esse é o grande ponto que eu te vejo fazer muito. E aí tem uma coisa, né, que eu aprendi com a minha mãe, que ela fala que liderar é puxar à frente. E aí eu gosto demais, cada vez que você me liga, que eu sei que você vai puxar alguma coisa nova que está te incomodando e que vai me contagiar e que eu vou dizer, vamos junto. Vamos, estamos juntos, porque esse é o tipo de briga boa que a gente gosta, porque a gente acredita que é possível inspirar pessoas, e liderança é sobre isso, é inspirar, é influenciar, é a gente incentivar as pessoas a fazer a diferença no mundo. Então, assim, Takaki, me conta, né, desse lugar, desse superpoder de matcher, né, que você tem aí com essa capacidade, que é uma grande referência importante hoje, porque a gente precisa na liderança. Como é que você usa essa visão holística, né, que normalmente vem de uma potência feminina, mas que ela está muito bem desenvolvida em você? Como é que você usa dessa visão holística, né, para te inspirar a fazer essas conexões acontecerem? Como é que você enxerga o mundo? Começa pela visão, né? A partir dessas tantas conexões, esses tantos ecossistemas, a gente está falando de governo, a gente está falando de empresas, a gente está falando de instituições de ensino, e você enxerga um problema, uma causa que acontece, né, de como despertar inovação em pessoas de comunidade, em adolescentes, né, em jovens, como liderar causas, né, de violência contra a mulher e diversas outras. Né? Você olha para causas, né, humanas, sociais que a gente precisa desenvolver, e você vai lá e realmente puxa à frente, lidera para fazer isso acontecer e usa de muita visão holística. Como é que essa visão holística acontece para você? E como é que você, né, poderia recomendar que as pessoas se desenvolvessem mais essa habilidade de conectar ecossistemas, né? Como é que isso aconteceria na prática, assim, se for dar um conselho, vai? O meu primeiro conselho é faz. A gente está criando uma geração de pessoas, desculpa, covardes, tá? E aí, quer dizer, é o que eu falo assim, desculpa gerações mais novas, mas assim, pessoal 20, 30 e poucos anos, quer dizer, cada vez mais eu vejo dificuldade desse pessoal em sonhar. Sonhar, quer dizer, sonhar grande, né? Em querer grandes coisas. Porque quando eu faço essa pergunta, a primeira resposta é, puxa, eu quero fazer uma família, eu quero ser referência, eu quero abrir uma empresa. Quer dizer, abrir uma empresa faz uma MEI, né? Fazer uma família, quer dizer, se eu te contar o segredinho, você não sabe, é fácil, né? Tô falando que vai ser uma boa família, você vai criar. Quer ser referência? Cara, se você não deixar claro que tipo de referência, você pode correr pelado na Paulista, você vai ser referência. Né? E é absurdo imaginar isso, mas as pessoas estão se esquecendo de ter essa coisa mais adiante. Né? Qual que é o meu sonho? O que eu quero? Né? Aonde eu vou chegar? O que eu posso fazer? Né? Então, quando a gente fala principalmente sobre como é que a gente faz esses eventos e como é que foi feito, na realidade é assim, são dores minhas. Quando eu quero fazer, a gente coloca na cabeça e resolve fazer. Né? Como eu vou fazer? Cara, eu sempre brinco, eu tenho um número mágico de 5. Né, que é o equivalente a uma mão. Pode ser menos? Pode. Né? Às vezes você perde um dedo e tudo bem, você resolve. Mas o importante é, ache 3, 4, 5 maluquinhos que vêm com você. Porque eu sempre discuto o seguinte, quando eu chego num lugar, a primeira coisa assim, eu preciso achar esses maluquinhos, são sonhadores. É aquele cara que topa. Né? Vide Dona Michelle Hack aí,
fazendo basicamente assim, a gente chama, topo, e tá tudo certo. Depois a gente pensa nas consequências, né, coisa e tudo mais, como a gente vai fazer. Mas você encontrar esses ditos maluquinhos é importante porque eles vão te dar apoio. E eles vão achar 3, 4, 5 outros maluquinhos, né? E aí a gente começa a engajar as pessoas por um propósito, porque você descobriu um grupo de pessoas que acreditam nesse propósito. Você vai ter lá 70%, eu sempre falo que uns 10, 15% são os maluquinhos, tá? 70 e poucos por cento é o pessoal que fica em cima do muro. E aí o restante, 15, 20%, sei lá, depende do lugar, depende do tema, são os do contra, tá? Ah, não, vai dar caca, putz, vai dar merda. Os outros, não, eu vou te ajudar, mas não, sabe o que é? Eu tô com dúvida. Tudo bem, fica em cima do muro. Quando você faz e deu certo, esse pessoal de cima do muro começa a descer. Quando dá muito certo, aí desce mais ainda. Então as pessoas têm medo de fazer o primeiro. Então eu falo, cara, faz o primeiro. Porque, poxa, aí eles montam os orçamentos assim, malucos hoje. A garotada tem mania de falar de montar hub, ecossistema, grupo, coletivo. E, cara, o que mais me assusta é ver alguns community managers aí no Brasil, líderes de comunidade, se dizem líderes de comunidade, mas nunca conseguiu fazer nem turma de escola. Sabe, nem representante de classe. Sabe? Por que isso? Porque é uma forma que a gente tem que entender que para a gente conseguir fazer esses negócios, você engaja por propósito. Então, tem uma bandeirazinha que seja, né? Eu já fiz movimento estudantil, Grêmio estudantil, montei Grêmio estudantil, fui founder founder é uma palavra bonita, não. A gente chamava de fundador, né? Não, fui parceiro, fiz junto, sabe? Tava lá com a turma, a gente fez, né? Mas fiz centro acadêmico, atlética, sabe? E aí a gente veio fazendo, né? Se vocês vissem, por exemplo, para vocês chutarem minha idade, né? O primeiro passeata dos estudantes em prol do impeachment do Collor, e aí você chuta a minha idade, tá? A gente não tinha carro de som, a gente colocou literalmente uma caixinha de som, sobe no negócio, esqueceram a fita cassete, né? Imagina a data. Para não dizer que eu não falei das flores, para quem não conhece, vá procurar, porque é uma referência cultural muito importante. E a besta aqui subiu em cima para cantar. E aí tem uma diferença, o Daniel é o cara tímido. O Takaki é o cara que agita e bota fogo nos negócios, né? Que efetivamente toma essa coragem. Por exemplo, se você falar para mim, suba no palco, me apresentar como Daniel, cara, é perigoso eu travar. Eu travo. Já aconteceu de me apresentar em Dani, tá subindo aqui meu amigo Dani. Cara, eu travo. Tô tratando isso. Outra dica, né? Por favor, vão a psicólogos. Todo mundo precisa fazer terapia no mundo, cara. Não acho que isso é normal, não. Que se você acha que isso é normal, aí com certeza você é o pior, tá? Mas entender essa lógica é importante. Mi, eu esqueci de fazer um comentário contigo. Me corta, tá? Por favor. Porque você já viu que eu vou discorrendo e aí tem história para contar, né? Nesses anos todos de vida eu tenho muita história para contar. Então, assim, mas o importante é a gente fazer isso. Quer dizer, a gente tem muita coisa para construir. Eu acho que tem muita coisa que a gente pode impactar, mas principalmente você que quer ser um líder, quer fazer alguma coisa, começa fazendo, não falando. Tem muito goela no mercado, cara, muita gente fala qualquer coisa. Faz alguma coisa, entendeu? Te incomoda? Faz, né? Não fica reclamando. Eu acho que a gente precisa mudar um pouco o mundo, né? E de novo, mesmo que seja pequeno. Eu prefiro o cara que plantou uma árvore, reclama de mudança ambiental, mas que plantou uma árvore ou carrega um copo para tudo quanto é canto, como muitos já viram eu carregando, quer dizer, e não ficar usando um monte de garrafinha, do que aquele cara que fica falando sobre, né, meio ambiente e tá lá usando plástico à vontade, quer dizer. Então, né, por favor, fica a dica. Né? E esse é um outro problema, né, Michele? Assim, até para cortar rapidinho, desculpa. Eu sou sincericida. Se eu não gosto, eu sou sincericida. Se eu não gosto, se eu acho que eu tenho que falar, eu vou lá e falo. E aí depois eu falo, putz, o cara não devia ter falado aquilo, o cara vai ficar bravo, o cara vai ficar chateado. Né? E tem gente que leva para o pessoal. E às vezes você tenta falar no intuito de fazer a pessoa melhorar. Né? E o cara fica a pé da vida, então eu tenho que tomar cuidado. Então por isso que eu até brinco com você, assim, já que você é minha amiga, eu vou falar, por favor, corta.
Então, já que você me deu a liberdade, eu vou cortar, né? Porque tem muita coisa para te perguntar aqui, que eu acho muito importante. Gente, assim, ó, quem está ouvindo, isso é gestão da colaboração na prática, na raça, na vida real, tá? E é muito o exemplo de como é que a gente faz para engajar times por propósito. É assim, é fazendo. É aquilo que eu comentei no começo, assim, eu gosto muito de ouvir o Takaki porque eu me reconheço em tantos lugares, eu falo, gente, eu não tinha coragem de dizer que eu era líder. E eu estava liderando pessoas por propósito, não tinha remuneração, não tinha status, nada disso. E vinha um monte de gente me dizer, Michele, como é que eu te ajudo? Né? As pessoas falavam isso o tempo todo. E eu acho que isso foi uma das coisas que mais me ensinou a respeito disso, de quando a gente tem alguma coisa que nos incomoda, a gente precisa fazer a diferença. Tá? Isso é um chamado para todo mundo que está aí, e até mesmo dentro das organizações. Se tem um problema, tenha coragem de assumir que você pode fazer diferente, que você pode assumir as consequências de errar. Né? Porque vale a pena a gente mudar o rumo da nossa jornada, porque a gente está realmente assumindo ser líder. E é sobre isso. Quando eu busquei formar times, né, dentro da minha empresa, eu já tinha uma visão meio parecida com o Takaki, né? Porque eu também já fui líder de movimento estudantil. Tava sempre lá, não sei como, né? Mas tava lá. De algum jeito tava lá na frente, né? Vamos lá, já que ninguém quer fazer, a gente faz. É assim. E aí, nesse processo seletivo, o que eu fazia? Eu gostava de encontrar pessoas que tivessem essa visão o que a gente chama hoje de espírito intraempreendedor, né? Esse jeitinho empreendedor, que não necessariamente que tivesse esses pilares de liderança, mas nem todas as pessoas precisam saber engajar outras pessoas, né? Cada um de nós pode desenvolver a liderança de um jeito. Mas eu gostava sempre de buscar isso e buscava principalmente as pessoas que estivessem atreladas a iniciativas voluntárias, né? Pessoas como a gente, que gosta desse tipo de iniciativa. E aí, quando você reúne essas pessoas, que o Takaki falou, eu chamo os maluquinhos, eu acho que a gente é os primeiros early adopters, né, da liderança consciente. Um amigo chamou, a gente está junto, vamos junto, nós somos os early adopters, né, os primeiros que adotam aí a ideia, e precisa, né, porque a gente sabe que a gente tem a força de chamar outros, e coletivamente a gente faz muita diferença, né, mas a partir do momento que você reúne um grupo de pessoas, você precisa garantir que aquele ambiente seja confortável para todo mundo, né? E aí, no caso do Takaki, ele desenvolve diversos hackathons, ideatons, vários tipos de iniciativas diferentes, aonde a gente tem uma quantidade de atores completamente distintos aí, dentro de uma mesma iniciativa, né? Então, a gente tem mentores, mentorados, apoiadores, né? Que estão todos juntos ali, reunidos, vindo de diversas áreas, diversos ecossistemas. E a gente está falando de pessoas. E uma coisa que me impressiona bastante, que eu acho extremamente importante para a gente fazer um depara, né, dessas iniciativas para o ambiente de trabalho, é a questão da segurança psicológica. É ter uma escutativa, é ter uma comunicação assertiva. Apesar do Takaki ter esse jeito direto e reto de falar, é uma comunicação assertiva. E é um estilo dele desenvolver essa liderança. Então, como é que a gente, né, pega essas referências, Takaki? Se você puder contar, você está falando aí de estar com várias pessoas, né, desenvolvendo essas iniciativas, e tudo isso são muitos cuidados sensíveis que a gente precisa ter para manter um mínimo de uma liderança humanizada, né? Então, como é que você faz para fazer essa gestão consciente aí acontecer de uma maneira tão fluida? Conta para a gente. Da maneira mais besta possível. Perguntando e escutando. Sabe, ter a humildade de efetivamente escutar. Quer dizer, as pessoas ouvem. Né? Ouvir é o ato, né, de você ter um som e reconhecer que existe um som. Agora, você interpretar e analisar e efetivamente deixa a pessoa falar, isso é mais complexo. Né? Então, assim, minha maior preocupação sempre é, ok, eu quero escutar, eu quero ouvir, eu quero saber quem são as pessoas. Nós criamos algumas ferramentas, vou falar dessa forma, para fazer essa escutativa. Né? E isso, todo mundo fala, mas na realidade a maior parte não pratica. Né? O melhor exemplo é assim,
Você já deve ter um monte de gente falando que, não, puxa, eu me dou bem com todo mundo, eu me importo com as pessoas. Cara, ele não é capaz, às vezes, de ir lá e conversar com o garçom, de agradecer um garçom, sabe? Ele, às vezes, não é capaz de minimamente falar com a pessoa mais simples, mais próxima que está lá. Porque ele transforma. Eu vejo muita gente, muito da juventude, transformando tudo em rapport, né? Tudo em, o que a pessoa pode me entregar para que eu dê atenção a ela. Cara, às vezes ela não precisa te entregar alguma coisa. Eu brinco que a gente está cada vez mais cheio de hunters e menos de farmers, né? Ou seja, muito caçador, cara que quer oportunidade, que fica preocupado, o que eu posso entregar, o que eu posso devolver, fazer uma troca efetivamente, e muito pouco em o que eu posso construir. Né? Então, às vezes, aquela pessoa mais simples, que ninguém dá atenção, é justamente a que vai trazer as melhores oportunidades para você. Sabe? Eu tenho, assim, para mim é um caso que me toca muito, mas, assim, eu tenho muitos amigos, muitas pessoas que realmente não sabem fazer isso. Né? Eu, normalmente, quando eu dou uma palestra, quando eu vou em algum lugar, quando eu estou em algum canto, uma das coisas que eu mais faço é justamente parar e, por exemplo, sei lá, você faz um hackathon num lugar. Todo mundo que termina o hackathon vai embora no mesmo dia. Eu tento ficar mais um dia. Para quê? Para dar a oportunidade dos participantes, dos mentores, das pessoas que participaram, às vezes do staff, vir conversar comigo para que a gente veja o que eu posso efetivamente transformar. Né? O que a gente pode escutar de bom? Será que de repente não tem um insight lá que eu não percebi? Será que não tem um feedback ali sincero de alguma coisa que eu errei? Sabe? As pessoas não fazem isso. Todo mundo fala, de novo, todo mundo fala de impacto. Mas na hora de impactar, de fato, na hora de se colocar lá à disposição das pessoas, né, para poder escutar, né, para poder conversar, para dar chance para que as pessoas, né, venham trazer alguma coisa, eles não dão. Né. Eu vou dar palestra em algum lugar, normalmente eu tento ficar mais um dia no lugar. Mesmo quando eu for dar palestra de graça, eu tento ficar mais um dia depois. Por quê? Porque eu não sei quando for. Agora a gente estava falando, né? Eu estive no Rio Innovation Week. Eu saí do palco, agradecer o pessoal do som, a equipe de som, o pessoal que assistiu, tudo mais. A gente acabou conversando. A equipe de som me apresentou outros palestrantes de outros dias e outras pessoas, tá? A gente estava relativamente próximo do banheiro, né? Então, até o carinha lá do banheiro conhecia o faxineiro. Ele falou: Nossa, né? O senhor só tem um cara parecido com o senhor, eu vou te apresentar. Né? Tipo, tá, né? Tudo bem. Ele me apresentou justamente, né? Uma pessoa que é ligada ao governo, né? Ao FINEP. Que ele falou: Cara, o único cara que me cumprimenta é esse daqui e você. E aí ele fez questão de apresentar a gente. Olha que coisa. E justamente uma das pessoas, né, de título e importância dentro do FINEP, quer dizer, olha que coisa. Né? As pessoas não têm esse hábito, de novo. Todo mundo fala sobre cumprimentar, sobre ser engajado, sobre tudo mais, mas efetivamente a maioria termina ali e salta fora. Então eu acho que a gente tem essa preocupação. Né? E aos poucos eu vou fazendo isso, né? Quer dizer, o que eu puder fazer também para ajudar, e eu acho que isso é legal, eu acho que a gente tem que fazer. Né? Então, por exemplo, você gerar oportunidade de fato, não só de groselha, né? Inclui você dar a oportunidade das pessoas, você ser aberto às pessoas. Né? E aí isso faz diferença. Né? Vou dar um exemplo meio besta, mas assim, a gente continuar essa conversa nossa depois é a melhor coisa do mundo. E o pessoal não acha que tem isso, não percebe a importância. E cada vez a pessoa mais jovem ela está cortando esses relacionamentos de longo prazo. Né? Às vezes pegar o telefone e ligar para a pessoa e falar: Puxa, olha, como é que você tá? Né? Pô, mas ele não gera nada de negócio para mim. Tudo bem, mas como é que você tá? Custa alguma coisa? Não custa. Né? E aí depois reclama que não tem amigos. Né? Eu falo: Cara, entra em depressão porque não tem amigos, não tem pessoas próximas. Né? Mas quanto dessa amizade você efetivamente acabou, vou falar, transformando e perguntando? Então, assim, às vezes é uma coisa boba, mas nem isso as pessoas praticam mais, né? Porque é tudo baseado em interesse. O que eu posso te entregar, o que você pode me entregar, né? Senão eu estou perdendo tempo. Eu tenho muito, muito, muito medo disso, sabe?
E lamentavelmente está dessa forma. Respondi, Michele, eu de novo devaneei e fiquei viajando. Eu estou te deixando falar porque, tipo, tá maravilhoso te ouvir aqui. Tá. Desculpa, porque, de novo, eu viajo, cara, não me deixa livre aqui. Que para mim não tem nada de viagem no que você está falando, bem pelo contrário, é pura inspiração. Tem muitas pessoas aqui fazendo comentários, né, de que os alunos adoram, aonde você chega para você falar a respeito dessa sua visão, as pessoas te ouvem, e para mim é uma honra você estar aqui, né, compartilhando isso, dessas conversas que a gente sempre faz no privado. Eu acho tão importante isso extrapolar, né, estar gravado, estar no Spotify, estar no YouTube, para que a gente possa inspirar outras pessoas a repensar uma coisa básica que você trouxe, né? A gente precisa estar aberto às pessoas. Então, aquilo que eu falei ali no começo sobre os givers e os takers, né, que o Adam Grant fala, é justamente sobre isso. A gente está numa cultura muito do taker. Eu me aproximo da pessoa por interesse, porque eu quero algo, um networking. Gente, não é sobre isso. Relacionamento, lógico, não é com todo mundo. Conexões, como a gente falou no episódio 7, as conexões reais, exponenciais, elas dependem daquela faísca genuína, aquele brilho nos olhos que a gente compartilha uns com os outros, que na verdade, são valores. São os valores humanos que a gente tem e que a gente aterriza naquela outra pessoa do outro lado e percebe que ela se importa com as mesmas coisas. Mas a gente precisa dar tempo para que essas relações se estabeleçam, a gente precisa ter paciência para realmente estar próximo o suficiente e conseguir deixar com que isso, né, venha à tona. Porque algumas pessoas são muito comunicativas e vão falar muito, outras muito menos. Mas a gente precisa ter a intencionalidade dos encontros, de estar junto. E eu acho que isso que você faz, desenvolvendo esses projetos, também é uma forma de desenvolver essas conexões para a gente que participa. Né, de estar ali compartilhando de muitos momentos, né, que acontecem tantos, e eu sempre falo, gente, qualquer iniciativa onde envolve várias pessoas é perrengue, tá? Perrengue atrás de perrengue, não é simples, mas a gente se diverte com os problemas que acontecem, a gente dá risada, a gente deixa a vida leve, né, e eu acho que isso que é a coisa mais legal, assim, de vivenciar essas experiências. Então, te agradeço demais por trazer isso, principalmente por fazer essa analogia do Hunter e do Farmer. Nossa, trabalhei tanto tempo com vendas, tinha esquecido disso. Essa cultura do cultivar, né, é extremamente importante. Até o Toya comentou aqui, né, de a gente está muito habituado a ser caçadores, coletores, né? Então, tem muito essa relação, né, da onde a gente veio, da nossa história, né, da história da humanidade, o quanto isso influencia e está dentro do nosso inconsciente, né, coletivo, e trazer para a consciência esse movimento do, poxa, eu não vou com a massa, existe a possibilidade de eu ter uma relação diferente com as pessoas que estão aqui comigo. E aí, falando a respeito disso, tem uma questão, né, que eu gosto muito de te ouvir falando, que é a respeito, né, de como é que você se motivou a aproveitar dessa movimentação toda, para buscar soluções sociais. E uma das causas que você trabalha hoje, para quem ainda não conhece, né, aqui a respeito do Takaki, são os hackathons e os ideatons para solucionar problemas de violência contra a mulher. Você movimenta para essa causa. Isso para a gente é extremamente rico e importante. Mostra o quanto você realmente pensa fora da caixa, o quanto essa questão de ser um matcher, né, de conectar ecossistemas, é sobre conectar pautas completamente distintas, né, para o ambiente masculino. A gente não ouve muito líderes de forma geral, vestindo a camisa declaradamente, né, como um he+she, como você. É muito raro, né? Mesmo aqui dentro do Open the Doors, a gente incentiva muito o desenvolvimento desse modelo de liderança. A gente tem vários homens que são referência de liderança humanizada, que a gente traz para essas conversas, mas que veste a camisa no dia a dia e fala o tempo todo, ou traz uma causa especificamente dessa forma tão explícita, é difícil. Tá? Então, eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente o que te motivou, né, a desenvolver essas causas, buscar solução para essas causas, e quais foram os teus maiores aprendizados, né, fora dessa zona de conforto, que
Se você puder compartilhar com a gente, eu acho que seria super valioso para todo mundo que está ouvindo. Acho que muita gente já me viu chorando por conta disso, mas tudo bem, vou me segurar. Eu brinco que eu sou um cara egoísta. Tá, é assim. Movimento estudantil surgiu porque eu estava realmente insatisfeito com o jeito que eram tocadas algumas coisas na escola. E aí eu criei o Grêmio Estudantil. Dali, né, estava no meio do processo do Collor, também estava achando um absurdo aquela coisa toda, e aí a gente lançou. Né, fui procurar quem é que fazia, quem é que poderia tá fazendo, e a gente comprou um negócio para poder efetivamente fazer. E a minha vida foi mais ou menos nesse sentido. Tá? Às vezes tem alguma coisa que me incomoda, eu vou achar quem faz junto, quem pode, né, e eu compro essas coisas. O caso da violência doméstica foi o seguinte: 2020, quando começou a pandemia, eu perdi a minha mãe. E aí, uma das coisas que aconteceu foi que eu descobri que o meu ex-padrasto, teve alguns momentos ele agrediu ela. E isso me incomodou de uma maneira assim terrível. E aí, cara, isso não me descia. E aí foi uma conversa que eu tive com a minha irmã, e que ela também sofria. Eu falei, pô, isso acontecia contigo, né? Mas, porra, por que vocês nunca falaram? E o que me bateu foi assim, porque você teria exatamente essa reação. De querer agredir, de querer ser violento, de ter uma situação violenta, de não entender que a gente é vítima. E aí eu, que me achava um cara entendido, que me achava um cara aberto, que me achava um cara, sabe, pra frente, por assim dizer, quer dizer, tive um choque de realidade que, não, eu não sei lidar com isso. Então, é absurdo você entender que você não sabe lidar com isso, tá? E aí eu vim, falei, puxa, então eu preciso aprender. Comecei a conversar, né, de novo com o meu grupo de louquinhos, né, e louquinhas, e eu percebi que entre os homens é exatamente isso. O caso da minha irmã ainda, ela virou para mim e falou, pô, se você tomasse alguma atitude contra o meu marido na época, né, é perigoso eu perder o pai da minha filha e perder o meu irmão, né. E como eu sou rimo familiar, né, desde os 16 anos, quer dizer, eu perdi meu pai com 13, ela falou, poxa, eu ainda perderia quem era a minha figura masculina mais próxima, sabe? E aí é um choque você entender que você também faz parte do problema. E aí você tem duas coisas, né, que a gente sempre discute, assim, minha mãe sempre falava o seguinte, uma coisa é quando você tem culpa. Culpa é uma coisa que as pessoas incutem a você ou você incute a si mesmo, tudo bem, né, porque você fez alguma coisa de errado, etc. Ou porque alguém coloca isso pesa em cima de você porque você assumiu uma culpa. Mas responsabilidade é uma coisa que você tem que assumir. E aí bate essa questão, cara, eu preciso ser o agente de mudança, eu preciso comprar essa treta. E foi por isso que a gente lançou. Né? Aí eu comecei, não, vamos fazer, e foi assim, não vou mentir, foi um choque. Foi um evento em que difícil, pesado, bastante pesado. Nós vamos ter uma edição esse ano também, e a gente mudou o formato dessa coisa. Eu encontrei um bando de loucas que topou fazer isso comigo, e são mulheres incríveis, assim, eu acho fantástico isso. Mas é justamente isso, assim, quer dizer, a gente fala de diversidade, fala de inclusão, fala de não sei o quê, mas efetivamente, normalmente o cara quer ficar ali na frente, né? E eu, literalmente, não, eu não quero estar no palco, me deixa aqui no bastidor, eu vou te ajudar, você vai pra frente, né? Quer dizer, e eu encontrei neste evento realmente um choque, porque aí eu comecei a aprender sobre essa coisa do machismo que a gente tem, que eu tenho também, sobre uma série de coisas, e que eu devia mudar. E aí sim a gente conseguiu ser muito mais inclusivo, muito mais diverso, criar mais oportunidades e efetivamente ser uma coisa mais fluida, sabe? Não ser mais uma coisa tão artificial como eu vejo por aí, tá? Mas tinha que ser uma dor minha, né? Então, de novo, era uma dor minha que surgiu e aí acabou me incomodando. Para você ter uma ideia, e foi muito louco, porque assim, foi uma sequência de coisinhas que acabou me levando, e aí a gente fez esse novatão de combate à violência doméstica. Antes, eu tinha descoberto uma data especial, uma data específica no ano, que era o de meninas e mulheres em TI. Existe uma data que se comemora meninas e mulheres em TI.
pela ITU, International Telecommunication Union, que é a agência mais antiga da ONU, né? Que cuida justamente de telecomunicações, e eles têm ali em abril uma data específica que eles comemoram meninas e mulheres em TI. E eu fui ver que tipo de evento tinha no Brasil. E eu descobri um evento só. Um evento oficial ligado ao ITU, e, cara, você podia cadastrar lá, tudo mais. E esse evento de quem era? Da nossa ex-ministra. Eu fiquei assustado, eu falei, poxa, não é possível, perigoso numa dessas daí, do jeito que, né, andava o momento político e coisa era perigoso ela falar que mulheres em TI serviam para servir café. Eu achei aquilo assim, falei, não pode ser o único. E aí, de novo, eu comecei a agitar meu mailing de loucos. Faltava 5 dias para essa data, 4 dias para essa data, e a gente fez o primeiro seminário brasileiro de meninas e mulheres em TI, ligado à ITU, a International Telecommunication Union, que é uma agência da ONU, né? E, cara, foi louco, e foi assim, Cassiane, né, Giciane, Samantha, sabe, Camila Doc, as mulheres, assim, foram fantásticas, em 5 dias, 4 para 5 dias, elas conseguiram organizar. Nós tivemos mais de 5 mil visualizações, que aí a gente transmitiu no canal de um parceiro, tá? De uma empresa. E foi incrível, quer dizer, olha o poder de mobilização que essas mulheres têm, olha o poder de coisa. E aí depois aconteceu esse negócio, né, dessa conversa com a minha irmã, e eu falei, cara, por que não começar efetivamente a assumir a responsabilidade de mudar esse momento? Então a gente tem, para mim é muito claro isso, né, quer dizer, eu preciso ser o agente de transformação. É fácil ficar reclamando lá né, do meu cantinho, da minha posição de privilégio, né, do ponto onde eu estou, sabe? Não, a gente precisa efetivamente comprar certas brigas e tomar vergonha na cara, né? E fazer o que precisa ser feito. Né? É diferente de fazer aquilo que as pessoas querem fazer. Eu preciso começar a fazer o que precisa ser feito. Se eu quero uma mudança de fato no mundo, eu acho que isso daí foi o que mais me levou a ter essa coragem, principalmente, né? Ter esse momento de reflexão, de falar, não, eu vou fazer essa diferença. E foi, para mim, assim, é uma satisfação enorme, né, fazer esse evento, porque é o evento que eu mais aprendo. Sabe? É o evento que eu efetivamente aprendo sobre pessoas, sobre diversidade, sobre uma série de coisas que ninguém olha, né? E, de novo, estou aprendendo todo dia, né? E aí, muitas vezes, eu falo pro pessoal, cara, não tem problema, que eu falei para você, me corta, né? Às vezes eu brinco com o pessoal, falar, ó, cara, vem aí e me dá uns PT, me dá umas pancadas, porque eu preciso aprender. Se eu tô perguntando é porque eu quero aprender, né? Eu ainda tô aprendendo, inclusive, assim, o pessoal fala, sobre pronome neutro, não sei o que, cara, eu aprendo todo dia. Porque eu tenho meus preconceitos, eu sei, eu sou ciente que existem pré-conceitos. Não quer dizer que eu vá fazer isso intencionalmente, então, por favor, sabe, se te incomodou, e aí é o que eu falo, se incomodou uma pessoa, quer dizer, então eu preciso tomar esse cuidado, né? Eu não sei em que momento ela está, ou o que está acontecendo. Mas isso é muito do ambiente de segurança psicológica que você traz, né, nos eventos que você faz. Isso para mim sempre ficou muito claro, tá aqui. E é, assim, me emociona demais te ouvir contando essa história. Te agradeço por compartilhar isso com a gente. Acho que é importante as pessoas entenderem as motivações de onde elas vêm, né? Ser líder é isso, né? É muito de você entender que você pode fazer a diferença no mundo e começa pelas nossas próprias dores, né? Sempre vai ser dessa forma. E tem uma coisa que eu acho que contribui muito para esse teu olhar. Desenvolver, né, soluções para causas como essa não é uma questão de assistencialismo, isso é cidadania, né? A gente deveria ter embutido em nós, né, de que, poxa, estou indo fazer um trabalho voluntário com um TACAC numa causa como essa, por exemplo. Gente, isso não é assistencialismo. Eu não estou fazendo porque eu sou bonzinho e tal. Não, eu estou indo porque é cidadania mesmo. É meu dever retribuir para a sociedade aquilo que eu já ganhei tanto. Se eu me desenvolvi, se eu conseguir estudar num país, né, com tantas dificuldades como o Brasil, vindo de realidades completamente distintas aí que a gente tem pelo país afora, e tem tantas histórias incríveis para a gente se inspirar o tempo todo, é devolver. A gente pode melhorar muita coisa no país se a gente tiver esse olhar de que vamos junto.
né? E isso é uma coisa, eu acho que fantástica do que você desenvolve. E essa causa da equidade de gênero, para mim, ela é muito... não adianta, né? Líder de movimento feminino está fazendo o que lá? Né? A gente está lá pela causa. E uma coisa que eu gosto muito de trazer para as pessoas, e a gente conversa muito, eu converso muito com o Takaki sobre isso, quando a gente fala de equidade de gênero, se ela realmente estivesse acontecendo, a gente estivesse seguindo todas as leis, né, de tudo que a gente já desenvolveu, já avançou em relação a essa pauta no mundo, tá? A gente teria um aumento de 20% no PIB mundial. Quando a gente fala de um aumento de 20% no PIB mundial, a gente não está falando de benefício para mulheres, a gente está falando de um benefício para a sociedade inteira. A gente está falando de que quando a gente traz realmente essa equidade para dentro, né, da sociedade como um todo, a gente consegue se desenvolver em termos de inovação, em termos de educação, em todos os âmbitos, como saúde, por exemplo. Então, é a gente entender que essa é uma causa que não fala somente sobre mulher, gente, não é sobre isso. A gente está falando de uma sociedade como um todo. E quando a gente fala de eliminar a violência contra a mulher, a gente está falando de desenvolver famílias saudáveis, né, dignas, né, em relação a homens e mulheres, a filhos, a crianças. Então, eu acho super importante a gente falar, né, a respeito dessas questões e olhar principalmente para esses números. Takaki, se você quiser compartilhar alguma coisa a respeito. Eu vou falar, bom, dia 6 e 7 aí de setembro a gente vai ter o Inovatão de Combate à Violência Doméstica. Estão todos convidados a participar, vai lá, participa, é online. A gente está chamando gente do Brasil inteiro, tem mentoras incríveis do Brasil inteiro. Nós temos umas embaixadoras incríveis aí tocando esse negócio. E principalmente as facilitadoras, né? As meninas são fora de série, assim, são pessoas incríveis. E quanto à segurança nos eventos, é o que a gente, justamente o que a gente fala, né, Mi? Eu falo muito pouco em palco, principalmente quando eu subo nos hackas, né, nos inovatões e hackas. Mas a gente conseguiu ter hoje números incríveis, tá? E aí são 44% de mulheres cis autodeclaradas em qualquer evento nosso, quer dizer, em média, né, na média nacional, 44%. Mas por que a gente tem isso? Porque eu tenho 44% de homens cis autodeclarados, 12% LGBTQIAP+. O pessoal fala, mas como é que vocês conseguem? Simples, cara. A minha primeira fala é, meninos, se eu tiver uma denúncia, vocês estão fora. Meninas, qualquer problema, não precisa falar comigo. Fale com uma das mentoras, busque uma das facilitadoras e elas vão me comunicar e eu vou tirar a pessoa do evento. A pessoa, mas... Falei, cara, as chances de acontecer, a gente precisa entender um pouco isso. As chances de acontecer, né, uma situação de abuso, né, de assédio, é muito maior do que a chance de ter uma denúncia falsa. Tá? Então, assim, esse medo, tô falando dessa forma, do pessoal de cometer uma injustiça, às vezes a gente precisa entender que se está incomodando alguém, não é o meu julgamento. Né? Inclusive, os próprios mentores, todos os mentores andam em dupla nos nossos eventos. Por quê? Porque depois, qualquer coisa que aconteça em relação a um mentor ou uma mentora, eu tenho como perguntar para a pessoa que está em dupla com ela se o problema era... Né? E depois eu vou fazer uma conversa com o grupo para entender se o grupo concorda com aquela visão daquela pessoa. Tá? E numa boa, se realmente aconteceu, a gente tira. Né? Porque tem que tirar. Né? A gente precisa parar com esse negócio de ficar refém de uma instituição social nossa, de ficar protegendo um ao outro. Ah, não, porque o cara é importante para mim, porque, poxa, né? Ou o cara é meu amigo, sabe? Esse corporativismo não funciona. Às vezes ele tá no mau dia e agiu errado, tem que tirar, né? Às vezes ele não é só no mau dia, se é recorrente, quer dizer, ele é ruim mesmo, tem que tirar, né? Não pode, a gente não pode mais ficar nesse negócio. Dentro de várias comunidades, uma das coisas que me assusta é que o pessoal vê essas coisas acontecendo com muita frequência e fica quieto, né? E depois fala que não, poxa, a gente se importa. Eu falo, cara, se importar é diferente de tomar uma ação.
Eu gosto muito daquela campanha que o Magazine Luiza, né, da Luiza Trajano, lançou alguns anos atrás. Em briga de marido e mulher, eu meto a colher sim. Exato. Lembra dessa campanha? Uma das melhores, realmente, sem dúvida Realmente nenhuma. uma das melhores. É linda essa campanha, e cada vez mais a gente vê organizações olhando para essa pauta, porque a gente sabe que o Brasil é um dos maiores em relação a esses números, né, de violência contra a mulher. Isso é uma causa importante que a gente precisa olhar. Assim, se a gente ficar nessa pauta, a gente vai ficar a noite toda, porque É verdade, é verdade. Comove como te comove. Mas o objetivo aqui, eu acho que principalmente é a gente pegar isso tudo que a gente vive, desses aprendizados todos, e trazer para as pessoas, poxa, tem tantas outras formas dessas vivências nos inspirarem e permitir que a gente consiga ser sempre um ser melhor, né? Porque eu acho que o que a gente busca no mundo mesmo é ser uma pessoa melhor o tempo todo, né? Desenvolver uma melhor liderança, ser uma melhor mãe, um melhor pai, um melhor filho, né? Um melhor amigo. Ser uma pessoa realmente importante para a sociedade, né, para um grupo familiar, dentro de uma empresa, né, dentro de um departamento, a gente realmente ser bem visto e bem quisto pelas pessoas com quem a gente convive. Eu acho que a gente busca sempre esse melhorar, né? E aí, olhando para isso, tudo isso que a gente falou aqui a respeito de voluntariado, traz muito aprendizado. Se eu for contar por mim, assim, a última vez que a gente esteve juntos num hackathon dentro de uma escola, né, que a gente estava numa escola de periferia, gente, assim, vou dizer que me comoveu demais olhar para aqueles jovens naquele momento, né, que a gente estava falando da parte da ideação ali, precisava olhar para as dores, né, que eles precisavam resolver do problema, entender o problema em profundidade e gente, todo mundo lá pensando em solução, estava só já direto no delivery, no fazer e tal. Isso me trouxe um insight tão grande, assim, do que acontece dentro das organizações onde a gente está trabalhando com os treinamentos. É exatamente o mesmo problema, gente. Vamos lá. Eu acho que a gente precisa começar a circular por ambientes diferentes para a gente começar a entender quais são os vieses inconscientes que a gente tem e que dificulta com que a gente consiga realmente buscar melhores soluções, porque inovação basicamente é isso. Como é que eu vou entender realmente o problema se eu não consigo saber o que é dor, se eu não sei fazer perguntas, né? E aqueles jovens me trouxeram tantas referências do que se perguntar, que foi tão incrível, assim, ver eles conseguindo se transformar, que muda completamente a forma como a gente se relaciona e como é que eu vou trazer o meu trabalho, a minha mentoria, como é que a gente vai desenvolver dentro do Open the Doors, as iniciativas que a gente desenvolve para conectar pessoas, fazer com que as pessoas pensem de forma diferente, sejam mais criativas, mais inovadoras, né? E desenvolver esses times. Então, isso me ajuda o tempo todo. Né? É uma forma de pisar na realidade e entender o que é ser humano de verdade. Né? Então, isso foram coisas que eu trouxe para mim. Agora, tem tantas outras, né? Tantas outras skills que é possível desenvolver. E como uma última pergunta, eu gostaria que você trouxesse assim, uma visão de futuro. Já que a gente está falando a gente precisa desenvolver potencialidades humanas, né? Para a gente realmente ter negócios mais humanos, mais sustentáveis, e a gente sobreviver nesse mundo aí com tantas mudanças, com essa metacrise acontecendo à nossa volta, né? Tantas pequenas crises, e que está bastante difícil. Né? Então, como é que a gente desenvolve, ou melhor, quais são as principais características de liderança que você sente que é possível desenvolver com essas iniciativas para quem participa? Tá? Isso tanto para quem quer se desenvolver como líder, como para quem já é um líder e quer ser um líder mais humano. Né? O que as pessoas ganham com isso? Tá? Conta para a gente na sua visão, assim, pelo que você já viu das pessoas se desenvolvendo, Takaki. Tenho até medo, porque isso vai doer. Pode bater para machucar, no sentido de... Pode se falar abertamente, né? Por favor, eu acho que a gente precisa de verdade também. Tá bom. Um dos problemas que existe, assim, e é muito claro isso, as pessoas em cargos de liderança estão preocupadas em manter seus cargos de liderança. Só que não por capacidade.
E aí, desculpa, fica esse tapa na cara geral. Cara, você faz inovação na tua empresa? Você está falando que você faz inovação? Trabalha num grupo de inovação? Não, numa corporate? Cara, eu tenho uma péssima notícia para você. Normalmente você vai estar fazendo cagada. E o termo é esse. Aí vem essa provocação, que, por favor, reflita, tá? Não leva no pessoal. Porque se a gente leva no pessoal, a gente não aprende. Tá? Eu não tenho problema. Assim, uma coisa que eu aprendi muito claro desde cedo, principalmente jogando beisebol, é no campo, eu tô lá, eu tô discutindo, eu tô batendo, eu tô, sabe? A gente tá se pegando na porrada. Fora, a gente é amigo. E eu levo isso nas formas de negociar. Quer dizer, às vezes a gente precisa ter essa negociação mais franca, né? Então, quer dizer, primeiro, não existe fórmula mágica. Então, para de ficar acreditando em coach mágico, pelo amor de Deus, né? Entender isso é fundamental. Então, por exemplo, para e respira um pouquinho. Então, por exemplo, achar que é um hackathon, coisa que eu faço, tá? Eu vou chegar, eu vou conseguir, os garotos no final de semana vão trazer uma solução mágica em 2 dias, que o seu pessoal de TI não resolveu em 6 meses, chega na segunda-feira, manda todo o teu pessoal embora de TI, porque eles são incompetentes, manda seu pessoal de RH na hora do almoço embora, porque eles também são incompetentes, e no final do dia limpa a sua mesa, porque o mais incompetente é você. E o pessoal olha para mim e fala assim, não, mas você não pode falar isso. Lógico que eu posso. Não existe fórmula mágica. Se alguém te prometeu que vai sair, sabe? Cara, para, pelo amor de Deus, você está fazendo alguma coisa de errado. Primeiro. Segundo, isso aí vem essa provocação também para o pessoal de inovação. Quer dizer, para e escuta. Escute, por favor, escute o que está sendo discutido. Escuta os problemas que, de repente, às vezes não é a solução que os caras estão apresentando, é a detecção do problema. Eu estava no interior de Minas, tá, numa cidade chamada Paracatu, os garotos chegaram lá e falaram assim, olha, a gente criou uma solução em que a gente vai dar consultoria para micro e pequenas empresas, em que a gente vai atender pós-horário de trabalho. Por quê? Porque nossos concorrentes atendem das 8 às 18. As pessoas trabalham das 8 às 18. A jurada começou a debater com a menina. A menina com 16 anos, olha a argumentação dela. Não, mas a gente detectou, tá aqui, a gente fez uma pesquisa, os empreendedores têm uma dificuldade de ter acompanhamento porque nesse horário é o horário que eles estão vendendo, estão comercializando, estão atendendo, estão fazendo coisa que eles não conseguem. Então o melhor horário era depois das 18, lá pelas 19, 20 horas fazer essas coisas. E a pessoa ali, a jurada, debatendo. Tem uma hora que a menina levantou e falou, poxa, mas meu pai viveu isso. Eu vi ele fazendo isso, ele querendo ter capacitação, querendo ter apoio, mas os horários que o pessoal dava os cursos é das 8 às 18. Ele não podia. Então, quer dizer, a gente não escuta. A gente escuta a solução e aí a gente leva para o pessoal. Não, mas eu atendo das 8 às 18 e o empreendedor que quer faz. Não, cara, desculpa, existem realidades diferentes. Quando o cara fala para mim que ele quer, faz, eu falo, desculpa, você nunca morou lá no Capão, você não sabe. Tem, aqui em São Paulo a gente tem, né, alguns eventos, por exemplo, que são abertos, mas o pessoal não leva em consideração, por exemplo, quanto custa o preço de um Uber para o cara vir lá do Capão para cá e voltar. Para quem não sabe, tá? Nós estamos falando de quase 1 hora de trânsito, 1 hora de carro. Tudo bem? Fora de trânsito, 45 minutos. Nós estamos falando de 14, 15, 20 quilômetros de distância. Tá? Para uma pessoa que mora numa periferia. Tem Uber, tem, né, tem coisa, tem 99 que não entra nesses lugares. E aí você vem falar para mim que teu evento é inclusivo? Não, cara. Sabe? Então, a gente precisa tomar um certo cuidado com esse discurso quando a gente faz. Eu já tive, por exemplo, diretor de empresa virar para mim e falar, poxa, tá caindo o nível médio, né, dos participantes nos nossos eventos. Você está fazendo os eventos aí, os hackathons e inovatons, e tá caindo o nível médio. O que é nível médio, cara? Porque eu tô trazendo diversidade? Não, os projetos estão ficando meio rasos. Eu falei, cara, você quer um evento mais branco, é isso? Você quer que eu te traga USP, Mackenzie, PUC, GV, FAP, que a imensa maioria é isso? Não, não é. Eu falei, tá, tava me assustando, porque você é o único diretor negro nessa instituição e já tava ficando assustado. Então, quer dizer, se a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que realmente, assim, faça de verdade. Abra espaço, né? A pergunta que eu faço é, tá, quantas pessoas você efetivamente trouxe? Quantas oportunidades você deu para que elas liderassem, né?
A gente está vendo uma coisa que está sendo assustadora hoje, que é, por exemplo, vários comitês de diversidade em grandes empresas estão morrendo, estão sendo exterminados, né? E vem essa provocação, ok, então, quanto realmente de impacto você trouxe? Ou era só um whitewashing, blackwashing, né? Ou será que daqui a pouco a gente vai ter um human washing, né? Por quê? Porque o que está acontecendo é quantas oportunidades a gente efetivamente está dando. Tem um dado, são 54% das vagas universitárias são ocupadas por mulheres. Na área de STEM é 20 e pouquinho. STEM. Na área de TI é 18%. É absurdo a gente pensar nisso. Então, se a gente quer falar de inovação, desculpa, vamos abrir espaço. E abrir espaço quer dizer pessoas obesas. Porque existe também um padrãozinho, né? Um biotipo padrão, né? Pessoas obesas, negros e pardos, indígenas, né? LGBTQ, não é colocar lá para cumprir cota. E você que está ocupando, que se vê em um dessas, né? Vou falar dessas camadas, dessa situação. Quantas pessoas você efetivamente conseguiu trazer? Ou se preocupou em trazer? Tá, porque isso acontece também. Quer dizer, uma coisa que na Innovation para a gente é fundamental é a maior parte dos mentores são e de preferência já participaram de algum evento com a gente. Por que isso? Porque aí, quando ele é indicado, alguém assume a responsabilidade para falar, não, o cara é bom, né? Então, eu gostaria muito que isso continuasse acontecendo. Uma vez aconteceu de me cobrarem, poxa, né, você tá faltando diversidade. Eu falei, tá, concordo, mas olha a minha cara, eu sou japonês. Tá faltando o quê? Eu sou japonês hétero cis, então, quer dizer, o que tá faltando? Né? Negros e pardos? Você é negro e parda. Quantos você indicou? Ah, não, vou colocar no LinkedIn. Não. Indicar é você chegar e falar, ó, esta pessoa é legal, né? Então, hoje a gente tem 51 a 54% dos nossos mentores são negros e pardos, sabe? Mas por quê? Porque a gente começou a cobrar esse tipo de comportamento de todos, né? Hoje eu tenho muito mais mulheres como mentoras no nosso banco de dados, por quê? Porque efetivamente a gente tem cobrado isso também, né? Não encara essa outra pessoa como sua concorrente, pelo contrário, dê oportunidades, sabe? Vamos gerar oportunidades, vamos criar essas oportunidades, né? E aí a gente cria uma coisa de fato. Então, você quer falar de inovação? Fala de oportunidade. Fala sobre equidade, né? Não fala de igualdade, fala sobre equidade. Entenda a importância da equidade. E principalmente, assim, oportunidade de fato não é de garganta, né? E se você for bom mesmo, quer dizer, se for um cara bom profissional, não se preocupa, não vai ser seu concorrente. Pelo contrário, vai ser um cara que vai multiplicar a sua oportunidade, vai criar novas oportunidades para você. E se ele for melhor que você e subir melhor ainda, pô, que coisa incrível, daqui a pouco ele tá te puxando, tá te abrindo outras portas, né? Então, assim, para com essa insegurança, sabe? A gente precisa ter, o pessoal de inovação precisa ser mais aberto, de fato, né? E coragem, por favor. Coragem. Vocês precisam ter coragem, jovem. Coragem mesmo, porque lidar com quem pensa diferente não é fácil, né? Não. Mas a gente exercita isso realmente sendo humanos, né? Entendendo que a gente vai errar, que comunicação começa com escutativa, né? Realmente entender o outro, fazer perguntas interessadas, não interesseiras, né? Entendendo realmente quem é que está do outro lado, o que eu preciso buscar nessa pessoa para conseguir, pelo menos, ter uma sensibilidade para entender a realidade dela. Diversidade é sobre isso, né? E comunicação assertiva. A gente ter um cuidado, né, de mínimo, assim, de segurança afetiva, né? Da responsabilidade do que a gente está colocando para o lado de fora, do que a gente está falando, né? Para realmente manter essa segurança psicológica. Isso nunca é demais. É um exercício que não é fácil, né? Porque passa pela gente se lapidar o tempo todo e saber que o básico a gente não aprendeu e a gente está aqui para aprender o tempo todo, aprender a se comunicar com quem pensa diferente é um grande exercício. Então, eu te agradeço demais por ser essa pessoa que traz esses exemplos dessa forma tão inspiradora que a gente precisa tanto. Aqui no chat, né, a Carol, que está acompanhando a gente, que é a nossa CEO do Open the Doors, compartilhou alguns dados, né, a respeito do que acontece nesse cenário de violência contra a mulher, para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais.
De forma geral, assim, para a gente fechar, fica, né, um convite para todo mundo que está ouvindo. Se você trabalha dentro de uma organização, conversa com o Takaki para apoiar, ser patrocinador das iniciativas, tem muita coisa que dá para fazer, né, para a sua equipe participar também, é muito importante, desenvolve muita liderança na prática mesmo, na raça, na vida real, faz com que a gente tenha muito mais sensibilidade e a gente consiga trazer essa visão de como é que leva essa equidade como skill para dentro de casa, que é sobre isso que a gente está falando. A gente não está falando de uma questão de direito, a gente está falando sobre skill mesmo. Vamos aprender a lidar com quem pensa diferente, porque o Brasil, ele é diferente, né? Ele é realmente tão diverso que se a gente não aprender a trazer isso para dentro de casa, para dentro das organizações, como a gente fala tanto aqui, vai ficar difícil da gente realmente elaborar soluções que a gente precisa desenvolver ainda para resolver várias questões climáticas, para resolver várias questões de bem-estar, para resolver tantas outras que vão surgir daqui para frente. Porque a gente sabe que cada vez mais a gente vai ter mais problemas para resolver. Então, vamos começar a pensar como é que a gente sai fora da caixa? E sair fora da caixa é sobre isso, é sobre a gente integrar essas visões, é trazer as potencialidades que nascem dentro de uma visão de energia feminina, né? Visão holística vem de lá, não estou falando de mulher, estou falando de potência feminina. Da onde nasce isso? Da mesma maneira como nasce esse olhar assertivo do fazer, vamos lá, vamos buscar, vamos para a meta, para o objetivo, que é da energia masculina, e que a gente tanto precisa no mundo. Somando essas visões, a gente consegue fazer muito mais. E eu convido vocês a acompanharem as nossas conversas aqui no canal do Spotify, do Liderança X+RI, dentro do nosso YouTube, do Open the Doors, né? Open the Doors BR é o nosso canal. Toda semana a gente explora uma potencialidade humana e cases de sucesso, né, de quem está se reinventando, entre influenciar as organizações mecânicas, né, que a gente vem aí de um histórico, né, duro no passado, e a colaborar, né, com uma cultura orgânica tão importante, equilibrando assim as energias femininas e masculinas dentro das organizações, trazendo essa dualidade de uma maneira bem ambidestra que a gente está precisando no mundo, né, para a gente realmente desenvolver aí uma liderança regenerativa, né, que eu acho que esse é o caminho. Então, Takaki, te agradeço demais, né, por contar tantos exemplos aí importantes e inspirar tantas pessoas. Tem muita gente comentando, a gente até extrapolou um pouquinho o tempo hoje da live, mas eu não quis te cortar, eu sei que você me autorizou e achei necessário te deixar falar, para que mais pessoas realmente engajem com a gente. Então, por favor, onde as pessoas te encontram, quem quiser participar dos projetos, quem quiser patrocinar, como é que faz para entrar em contato? E já deixa a tua mensagem final, por favor. Tá bom. Bom, primeiro, redes sociais, né, Daniel Takaki, que é relativamente simples, mas, de fato, anota meu telefone. Aí o pessoal fala, anota meu telefone. Qualquer coisa me manda um WhatsApp. Na pior das hipóteses, dinheiro eu não tenho, mas a gente pode... Vocês estão falando com um cara que quebrou e quebrou de verdade. Mas então, quer dizer, eu sempre deixo meu telefone porque eu nunca sei quando a gente vai conseguir alguma coisa. E como o meu telefone não é o Pix, nenhum golpista vai conseguir também fazer nada com isso, né? Então, por favor, 11 98749 8794, né? A Innovaction está aberta para atender vocês. Eu estou aberto para escutar. E às vezes a gente nunca sabe quando vai vir uma boa ideia, quando vai vir um bom negócio, vindo de alguém que está aí, às vezes, né, ainda não tive chance de conhecer. Eu gostaria muito de conhecê-los. E conhecê-los é de verdade, né? Vamos trocar figurinha, vamos bater um papo, vamos ver o que a gente pode. Seguidores de rede social, eu tenho uma coisa que eu estou tentando aprender, o pessoal está pegando no meu pé, que é publicar as coisas que eu faço, né? Os lugares onde eu fui, as reuniões que eu estive e tudo mais. Para vocês terem uma ideia, eu acabei divulgando só hoje essa ótima entrevista, né? Quer dizer, olha que coisa, eu estava tão, né, bananado que acabou que eu só divulguei hoje. Então, eu peço desculpas aí aos meus amigos também que estão acompanhando, que eu acabei mandando o convite em cima da hora, mas vocês me conhecem, né? Então me perdoem. Mas fica aberto o convite para vocês, por favor, né? Vamos marcar esse bate-papo, vejam possibilidades da gente conversar, enxerguem oportunidades de trocar isso sobre empreendedorismo, sobre inovação, né? E entendam que, por favor, a gente precisa assumir o controle disso como um todo, principalmente da nossa vida, né?
e dar espaço de fato, criar oportunidades de fato, é uma questão de ser verdadeiro, né? Agora, se você não é um desses, tudo bem também, não tem problema, tá? Só não atrapalha, né? Mas assim, no geral, Michele, obrigado por tudo. Olha, eu preciso deixar aqui, claro, minha admiração por você, pela Carol, pelo trabalho do Open the Doors, né? Pelo Chiplas Rio, eu acho, cara, uma jogada enorme, assim, puxa, eu adorei esse termo, né? Porque realmente eu ficava um pouquinho incomodado, né, com He for She, né? Porque parece que a gente tem o protagonismo, e não, os homens não têm todo esse protagonismo, cara, né? O She plus He, quer dizer, a gente trabalhar em conjunto é o que constrói o nosso. Para mim é incrível e realmente, assim, muito obrigado pelo convite. Pessoal que assistiu, obrigado, né? É sempre um prazer estar aqui e falar minhas abobrinhas. E quando tiver mais convites, podem chamar, a gente vai estar ali disposto. E, por favor, venham participar do Inovatão de Combate à Violência Doméstica, que eu acho que é uma causa, sério, por favor, venham trazer, porque às vezes você tem uma ideia aí, vai fazer sentido. E em setembro a gente deve soltar também o combate, a prevenção à depressão e ao suicídio. Outro Inovatão também que me custa caro, tá bom? Obrigado, Mi, obrigado. Valeu por tudo. Gratidão, gratidão a todo mundo que acompanhou a gente até agora. Eu não vou citar nomes, porque, gente, o chat aqui, ó, ele tá pipocando vários comentários, mas fica gravado, tá, gente? O Takaki esqueceu de falar, mas esse vídeo fica dentro do nosso canal do YouTube. E amanhã, né, daqui a pouco, vai ter muita gente ouvindo a gente lá no Spotify também. Então, gratidão para quem está aqui. Pega esse link, né, compartilha. Pega o link do Spotify, compartilha também, que é importante a gente fazer com que mais pessoas sejam inspiradas por uma liderança humanizada e tão comovente, tão inspiradora e tão humana quanto a do Takaki e tantas outras que a gente precisa, né, desenvolver aí nesse mundão. Então, vem com a gente, vem com o Open the Doors, porque She mais He é igual ao We, né? Elas mais eles é igual a nós, enquanto humanidade. A gente é isso que a gente quer, desenvolver negócios mais humanos e sustentáveis. Então, estamos juntos. Obrigada. Obrigado, moçadinha. Até a próxima. Até.